informalidade. E aí nós vamos divergir em como tirar o cara da informalidade, que é o nosso debate, inclusive, lá do espectro. Nosso debate não é nem isso, mas enfim. Não, mas com alguém, eu fui com o Loconte, com alguém eu lembro que bateu nisso daqui. Eu quero trazer o cara pra formalidade. Nessas condições nós não vamos trazer. Isso não é a minha opinião. Isso é um dado. A metade da força de trabalho praticamente está na informalidade. Isso não é o Arthur falando, isso é dado. A gente vai divergir nisso. Essa discussão que a gente teve lá, e aí aproveitou a oportunidade agora para você esclarecer. Porque a gente entrou nesse debate e o pessoal me tirou. O que é informalidade? Por exemplo, se eu trabalho pra você sem carteira assinada e sem CNPJ, eu sou informal. Ou, por exemplo, quando eu tava aqui com o Alfredinho, o cara, porque informalidade, PJ não é informal, correto? Aí ele pegou e falou o seguinte, não, porque a empregada que... O PJ não é informal. A empregada que faz faxina lá em casa, ela só vai 2 vezes por semana, então eu não contrato ela. Parabéns, você está contribuindo com a informalidade. Ele, é isso, né? Então, isso não é minha opinião, né? Eu não sei se você viu isso daí. Não, é que assim, não, calma, eu não tô falando que vocês defendem isso, não, e é só título de curiosidade, porque lá a gente travancou e muita gente ficou me acusando de que eu tava brigando com a semântica, mas não era um papo de semântica. Era a única coisa que eu queria destacar, era o que era o informal, porque lá você coloca um PJ como informal. Não, calma, são duas coisas diferentes. Calma, e um PJ não é um informal. Não, calma, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o informal, isso. A outra coisa é o PJ. O PJ também não é bom. Não, o PJ pode ser. Não é bom. Vamos lá. Gente, toda generalização, ela abraça exceções. Se eu falar assim, o holandês é mais alto que o chinês. Nossa, tem um chinês... Claro. O que eu tô falando é, via de regra, o que está acontecendo no Brasil, inclusive, com todo respeito ao patrocinador aqui, do contador, né? Abra seu CNPJ. Isso não é uma coisa boa. O Brasil não é um fenômeno do empreendedorismo pra gente ter tantos CNPJs assim. A gente tem muito MEI aqui, cara. Isso não existe, cara, né? No mundo. Eu quero trazer esse cara pra, entre aspas, a CLT. Não esta. Entendeu? Então, não, porque mas esse que é o ponto. Mas aí você está colocando que o problema da informalidade é que a CLT ela encarece o custo do trabalhador. Não só isso, e tira o dinheiro do bolso dele. A gente pode vir, por exemplo, pro FGTS, que era a pergunta que você falou. Não tem como, gente. E eu até, assim, eu quero salvar vocês desse debate. Não tem como vocês defenderem que o FGTS no bolso do governo é bom para você, é bom pro cara. Não tem como. É só uma dúvida, tá, Arthur? Que a gente não continua lá e a gente não, pera, mas aí é uma questão de dá no bolso dele. Não, tô falando. A finalidade do FGTS na criação dele era duas coisas poupança. Simples. Fazer poupança. A pior tipo possível. No lombo do trabalhador e vinculado à habitação. Fazer a poupança e dar a seguridade para caso ele seja mandado embora sem justa causa, certo? Sim. E aí tem a multa de 40% que é aplicada. Sim. E o trabalhador, ele tem essa... Porque hoje o que você está defendendo... Porque, veja, eu vou me usar como exemplo anedótico de novo para a maravilha do debate, que é... Eu recebo um salário mínimo na empresa que eu trabalho e eu recebo 8% proporcional de R$ 1.500, que, sei lá, dá um valor irrisório. Na minha condição hoje, se eu passasse a receber esse FGTS, eu não ia fazer nada de muito substancial com esse negócio, a não ser comprar um bem de consumo a mais, que não ia modificar em absolutamente nada a condição de vida que eu já levo. Sim. Agora, se eu passar 1, 2 anos, 3 anos trabalhando nessa porcaria desse emprego, pelo menos, caso eu seja mandado embora sem justa causa, que é geralmente o que acontece, né, via de regra, dar justa causa no Brasil é muito difícil, né? Eu vou receber essa poupança do FGTS, aí você vai entrar naquele... Que é a pior poupança possível. Não, antes o FGTS, ele não rendia a inflação, não, né? Tamir, desculpa. Charlie, o FGTS perde pra tudo. Na verdade. Charlie, perde pra tudo. Perde pra poupança, perde pro qualquer CDI que você possa escolher, perde pro ouro, perde pro dólar. Então, se eu der, que seja R$100 na tua mão, primeiro que é uma decisão moral... Mas você tá considerando a multa de 40% ou não? Não, esquece a multa. Mas a multa, ela é importante, pô. Peraí, Charlie. Então você tá falando o seguinte, eu acho o FGTS bom na mão do governo, que me devolve às vezes menos que a inflação e perde todos os investimentos, porque eventualmente se eu for mandado embora eu ganho 40%. Não, você entende como esse desculpa, é que eu me apaixono por esse tema, mas você entende como isso é um argumento que protege a ineficiência, cara? É melhor dar o dinheiro na tua mão e você decide como você vai fazer. Mas quem disse que o FGTS ele foi um projeto extremamente eficiente para aquilo que ele foi proposto? Por exemplo, o Planasa, que foi o boom da expansão do saneamento básico no Brasil. De quem? Foi trabalhador. Então, foi utilizando o trabalhador, cara, tá mas é que você tá entrando numa questão moral a respeito do uso do recurso. Também? E eu tô te dando uma questão útil do recurso. A gente expandiu o saneamento básico e conseguiu fazer projeto de infraestrutura vinculado principalmente à construção civil. É imposto. Por conta. Então não, é imposto. Não é imposto porque o dinheiro. É imposto. Não, é claro que não. Charlie, vamos lá. Vamos lá, então que amanhã. Então que amanhã. Peraí. Tem uma coisa interessante. O do tempo aí, ó. Já tá acabando. 0,20 aí.
Tinha coisa importantíssima Divulga pra falar agora. Divulga de novo. Não, peraí. 20 segundos. Não, é deles. Mas vocês querem 5 minutos meu. pra cada um Não, pra ó, finalizar ou mas não? depois Bota é o esses 5 quê? minutos aí pra eu Já só finalizar acaba. essa parte. Ah, tá no final. Vamos pôr 2 pra cada um, pelo menos. Ah, acabou os blocos? Esse é o último. Não, então, pessoal, Mais 5? vocês sabem. Mais 10 pra todo mundo? tem O que Vocês vocês querem acham? 5 ou 10? Não, esse é o último bloco. O horário pra mim vai ficar. E aí? Então vai mais 5. 5 pra cada um ou 10? Só mais 5 pra eu completar, então. 5? Vai, vai, Tá cinco. bom, vai. Mesmo? Tô zoando, pode usar. Vai, meu. Então vai. Quem vai ficar Charlie, ele tava no meio do raciocínio. Tá, então 5 minutos pra aí, bora. Por exemplo, quando a gente faz o ajuste do salário mínimo, em vários momentos o salário mínimo ele não foi reajustado de acordo com a inflação, certo? Havia um reajuste, ele não contemplava a inflação toda, o salário mínimo, e o trabalhador na prática recebia um salário real menor, né, comparado Sim. com relação Isso tá ao errado. salário nominal. não justifica o tá? outro. Não, mas eu não tô colocando como justificativa. Eu estou te colocando que receber menos em termos reais por conta do problema do processo inflacionário não pode ser colocado como imposto, porque você está pegando o conceito de imposto e aplicando a qualquer Não, coisa. Charlie. E aí eu poderia colocar que, então, nesse caso, eu estou pagando imposto também, porque eu estou perdendo perda de poder de compra real a partir do salário mínimo, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o dinheiro do FGTS. Que, inclusive, eu acho que foi uma coisa acertada do MBL. O mínimo que deveria ser é esse valor ser reajustado através da inflação para o trabalhador pelo menos não perder o poder de compra real, tá? Então, assim... Só dar assim, em termos de leis trabalhistas, né, a gente vai ter países com maior flexibilidade, países com menos flexibilidade. Você vai ter os Estados Unidos, que, obviamente, como você mesmo disse, todos os países têm leis trabalhistas, isso é óbvio. Os Estados Unidos têm uma lei mais flexível. União Europeia tem leis menos flexíveis. Por mais que a Alemanha teve aquelas reformas Hartz lá, que deu uma aumentada na flexibilidade das leis trabalhistas. O ponto é, você tem exemplos de países que deram certo... Só um minutinho. Mais 5 minutos, então, pra eles. Você teve exemplo de países que deram certo com leis trabalhistas mais flexíveis e países que deram certo com leis trabalhistas menos flexíveis. A gente defende uma posição e isso é importante, eu acho que isso tem que ser debatido. O ponto é que, tipo assim, falta, e talvez a gente faça outro episódio para debater só esse tema, sei lá. O ponto é que falta pouco tempo, né? Então, eu acho que daria pra gente voltar pro debate que tava no início do primeiro bloco, que eu acho que beleza, a gente tem distinções. Nossa, não, mas aí, Batista, a gente vai ficar Assim, naquelas não, pra teses mim... econômicas. Eu acho que olha só, questão bem você, Deixa eu só perguntar. Por que, Que foi você uma- acha que pejotiza, Não. por que você acha que PJ, prestador de serviço PJ, que tem outra característica de emprego, por que você acha que é errado, é ruim? Porque, vamos lá, em primeiro lugar é o seguinte, a pessoa ela tem que ter um contador, a pessoa ela vai ser responsável pela sua própria empresa ali, e isso não é uma coisa natural do mundo. É muito melhor eu trabalhar pra você e ter um mínimo de direitos trabalhistas garantidos e livre negociação, né, do que eu ter que abrir uma empresa e me submeter a esse regime que é de Mas fato a uma precarização característica de do trabalho de um prestador de serviço é diferente da característica do emprego. Eu sei, por Se isso... a pessoa quer, por exemplo, prestar serviço para mais pessoas, igual um pintor, você acha que um pintor tinha que ser Às vezes sim, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que funciona geralmente? Ou o cara, ele abre uma empresa e contrata os seus pintores, né? Então, mas aí ou é ele vai de CNPJ. forma... Calma, mas você tem muito mais pessoas atreladas a CNPJ do que só o pintor que necessariamente. teriam relação de emprego. É assim Sim, que é no Brasil. Sim. Não. Então, vamos lá. Aqui no Brasil funciona assim, cara. Se eu te contratar 3 vezes por semana, né? Eu necessariamente tenho que colocar na CLT. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que ter FGTS pra você, 13º, tudo Você aquilo. vê como a gente... você pode concluir. Só você vê como a nossa discussão lá, e aí pra galera, não era semântico. É que você não consegue entender que existe características Mas é diferentes claro dessa que relação. tem. É isso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é, a CLT não abraça as diferentes é que você características fez de trabalho hoje. Não, é que você fez uma afirmação que você quer que o PJ seja um CLT. Sim, você eu quer quero. que o PJ tenha uma relação de emprego. Eu quero, Mas eu a característica do trabalho é outro. Vamos lá. Por quê? Porque hoje a relação de emprego do Brasil, ela tá desatualizada. A relação de emprego do Brasil deveria ser modernizada para que o PJ não precisasse disso. Mas, é isso que eu tô falando. mas é isso que eu tô falando. Mas isso que você tá descrevendo, Arthur, isso que você tá descrevendo, é esse que é o que a gente tava debatendo lá. E o que você tá descrevendo é um processo de pejotização. O que é um processo de pejotização? São pessoas que têm direitos e deveres de emprego, só que ela tá falseando a relação no PJ. Então, assim, se você falar pra mim assim, pejotização é ruim, eu concordo. Agora você tá falando que PJ é ruim. Sim, cara, porque, novamente, cara, vamos lá. Se a gente tem só no Brasil uma justiça trabalhista com esse custo, com essa ineficiência, e só no Brasil você tem as pessoas indo para a CNPJ, sendo que elas não queriam abrir empresa, e você tem todo o custo de abrir, todo o custo de fechar, todas as burocracias chatas pra caramba, e essas pessoas
gostariam sim de buscar uma relação de emprego dentro de uma CLT flexibilizada, cara, isso é um problema Mas dado, aí a isso não é gente minha concorda. opinião. Não, isso a gente concorda. Então que a gente- pronto. Não, é Você que não você... é que concorda você- com a premissa da CLT flexibilizada, que é base do raciocínio. Exatamente. O que ele tá dizendo Não negativo. É que, Ó, é que, ó. não, é que ele falou Mas que, ele falou independente, que o PJ... independente do abstrato. Não, Vamos sair do... mas- Peraí, deixa eu só sair do Isso é uma abstrato. questão semântica. Não é Lógico- semântico, gente, não é semântico. É lógico que o PJ Não que é ele tá semântico. falando, é lógico que o PJ que ele tá falando é quando o A cara... pejotização. Não é qualquer pessoa jurídica. É porque lógico. Isso não tem Ah, sentido. bom, Isso é evidente. não, Cara, isso é evidente. não é A não ser evidente, que não é evidente, não é evidente. Não é por isso que eu voltei no assunto, porque não era, porque eu fiquei até assustado, porque não é evidente. Não, claro que é evidente. Então é para claro que as pessoas evidente, entenderem claro que como não é evidente, claro que semântico, evidente. né? Não é semântico. O Arthur Duval, assim como eu e assim qualquer pessoa na mesa, é contra a pejotização. Claro, Ponto. óbvio. É isso, não PJ. Mas eu... É claro, isso. puta mina, mas... O ponto que vocês discordam de verdade é que, para ele, para não haver esse fenômeno necessário que a CLT seja mais flexível. Isso, Então, é aí, gente aí concorda. que a gente tava discutindo aqui lá, e eu quero perguntar quais são os pontos. Aí eu vou, ó, Quais os pontos? boa, essa pergunta, deixa eu só focar nisso daqui, que isso aqui Você é legal. entendeu, Ricardo? Eu tava discutindo com o Charlie justamente isso. Eu trouxe um dos pontos é o FGTS. Por quê? Primeiro que ele é uma distorção moral. Eu arranco o dinheiro do teu bolso, eu te devolvo às vezes menos que a inflação, menos do que qualquer investimento que você possa fazer pra fazer saneamento básico, habitação, Concordo, que seja. concordo. Isso Não, peraí, mas eu quero fazer uma imposto. pergunta. Então isso é Não, eu quero fazer uma vamos pergunta. concordar que isso é imposto. Terminou? Isso é imposto. Tá, FGTS eu quero é fazer uma imposto. pergunta, vou te fazer uma pergunta. vai, Que foi a pergunta, inclusive, que eu fiz no começo, não responderam, mas acho que agora é interessante. Qual é o mecanismo institucional que... Porque você não tá dizendo que você vai acabar com o FGTS para reduzir um direito do trabalhador. Você tá falando que você quer que o FGTS vá pra mão do trabalhador, Isso, certo? é o mecanismo Ok, de reforma. eu Isso aí, quero vai lá. saber Qual é a qual forma? é o mecanismo jurídico que vai permitir Que esse dinheiro vá. realmente vá para o Boa, trabalhador, vamos lá. independente de ele receber um salário mínimo ou dele receber 10 mil. E assim, aquele papo de cálculo do salário que o cara faz 10 mil reais aqui e aí ele já tá calculando com o FGTS, esse cálculo aí, ele não faz sentido para responder a pergunta que eu tô primeira fazendo. coisa, essa discussão que nós estamos tendo é a mais importante, que é o espírito do que a gente quer. Como a gente vai escrever na lei? Isso é detalhe. Não, Não é detalhe, não. Deixa eu explicar. Não. Gente, por favor, deixa eu explicar. O que eu tô falando é o seguinte: se eu vou escrever na lei uma palavra muda tudo. A questão é, se todos nós queremos ir para a mesma direção, isso é o mais difícil. Se eu tô falando assim, vamos tirar o dinheiro então do governo, o FGTS, e jogar na mão do trabalhador, Sim. é isso que nós concordamos? Sim. Isso é muito maior do que o artigo específico que eu vou pegar pra gente anular, não é. ou etc. Eu tô Mas, Não, mas claro que não. aí eu vou dar um exemplo pra você, uma trava que nós temos hoje no Brasil. Qualquer aumento do salário mínimo, necessariamente Aumenta o FGTS. aumenta uma série de outras coisas também, inclusive da população economicamente não ativa. O fato é, se eu vou tirar o FGTS da mão do governo e jogar na mão do cara, seja, e dê o nome que você quiser, vale FGTS, ou qualquer coisa, o espírito do que a gente quer é a mesma coisa. Tirar da mão do governo que devolve menos que o cara merece e pôr no bolso do cara. Só isso. Isso pra mim aqui é o ouro do debate, Putz, cara. mas isso não responde o que eu te perguntei. Eu quero. Claro que responde. Não Responde, responde, Arthur. porque. Claro que responde. Aonde Tá, você dá vai, concretude. onde você vai Quer um exemplo atrelar da concretude? o FGTS? Vamos pegar então, vamos botar o FGTS num fundo de investimento para infraestrutura para remunerar a um percentual acima da inflação. Isso é uma concretude, né? É. Vocês topam isso? Depende, porque você tá tirando do trabalhador a opção dele, inclusive, usar pra ele não poupar. Por exemplo, aí é uma outra Mas questão aí que nós não temos que... volta Por no exemplo, debate sobre investimento? Não, A aí gente não tá aumentando a beleza. poupança Então e beleza. atrelando isso Então beleza. diretamente Então ao aí a gente investimento? vai por uma outra natureza de debate. Então vamos fazer o seguinte, vamos então entender que a gente precisa usar em alguma parcela a remuneração do trabalhador para que ele faça uma poupança compulsória. Esse é o primeiro passo. Então beleza, concordamos com isso? Como vai ser aí a outra questão? Só que aí o problema é que ele volta no que o Thiago perguntou. Se não vai ser a poupança compulsória, qual vai ser o mecanismo? Porque que vai isso- aí é uma pra questão ele? Aí não outra. tem. Não, É uma mas- questão mas- outra. mas assim, Aí eu uma diria parada. pra você o seguinte, eu pensei isso agora, tá? Tô trazendo aqui pra vocês escrutinarem. E se a gente, por exemplo, falasse pro cara o seguinte, você não vai poder sacar o seu FGTS, a não ser em caso de doenças, etc. Só que você vai ter a liberdade pra você individualmente aplicar o FGTS num fundo que você quiser. Por exemplo. E vai ser quem vai gerir esse fundo? Então, não sei. Aí a gente pode colocar as especificidades na Brasileiro, mesa. né? Não pode deixar no mercado, né? Não pode Não, quê? pode deixar no mercado, Mas porque aí a CVM tá já regula os limitando fundos. sentido, E se o cara tomar um golpe, é azar dele também. Mas você vai ter a CVM pra regular os Mas fundos. se a gente Não, faz porque aí isso se você tá atrelado a um pensando fundo numa- público, Pode ser atrelado a um- também. Pode ser. É uma boa ideia. Então, por exemplo, demorou. eu defendo, Então, vambora. eu já defendi várias vezes uma proposta que o André Lara Rezende faz de você criar um fundo de investimento de desenvolvimento para você ter um orçamento separado de investimento para poder aumentar o investimento público. E se a gente joga o FGTS dentro desse fundo lá e faz... Talvez, eu posso falar. Só um Essa é uma detalhe proposta sobre o nova, livro que é amarelo, ótimo. Só Pode um ser. detalhe sobre o livro
falando a respeito disso. A gente tem uma parte aqui da economia, né, da área de economia, que a gente fala da retomada de um fundo soberano do Brasil. Então a gente advoga por retomar uma instituição que existia no Brasil, que era o Fundo Soberano, e que foi dilapidada no Brasil. Essa é uma das coisas que a gente Foi feito como tudo no Brasil. Eu comentei isso, só deixar claro, eu não tenho, como eu já expliquei isso várias vezes, o FGTS foi instaurado pela ditadura, uma política de direita contra a nossa corrente. A minha questão não é ideológica com o FGTS nem nada do tipo. Assim, aí fica a proposta. Eu trouxe um. Eu posso trazer outro, por exemplo, só pra não querer embaralhar, mas, por exemplo, olha essa outra. E se a gente acabar com o 13º e pagar um 12avos a mais pro trabalhador? Não. É outra. Mas aí. Eu tô dando um exemplo. Então, mas Tá, um 12 E se a avos gente- ia ser atrelado ao quê? O salário mínimo. Pode ser. Mas aí, Calma, eu vou trazer outra só pra você entender o volta o mesmo problema do FGTS E que se eu a te gente trouxe, acabar com um sabe? terço de férias e colocar isso Sabe que diluído acabou. nos meses? Mas Tô é o dando mesmo exemplo. problema. Então, pra todos esses exemplos, o mesmo problema que eu te trouxe. Quer uma diferença? Não, Quer uma deixa eu diferença? só falar agora. E isso era o nosso ponto da discussão. Não. Porque assim, você trouxe a afirmação que você queria acabar com as coisas. E eu só Você apertei tá preso Você no quer uma debate. dinâmica? o que você quer? Mas você quer uma importantíssimo. diferença? Mas olha só, O que você quer acabar era isso. Não, mas a questão- Porque Não. talvez a palavra acabar, Acabou da mesma com forma que rasgar, rasgar a CLT, inclusive isso, é um inclusive- semântico, claro. Inclusive no livro ninguém fala de acabar com a CLT, tá? Falam de uma reformulação mantendo Gente, o mas projeto da vamos lá. CLT, né? É óbvio Só que a pra frase tem que fechar chocar. aqui, Deixa O ele. que a gente tá debatendo, igual o Arthur falando, Deixa ele acabar falar. com a fé, a gente tá questionando um mecanismo prático para isso. Você falou da questão da Sim, reforma sim, da ótimo. Previdência. O Ciro tinha uma proposta de você ter uma Previdência em 3 pilares. Você tem o primeiro pilar de renda básica, o segundo de repartição, o terceiro de Capitalização? capitalização pública. A gente pode fazer uma capitalização pública acima do teto, em que a gente direciona isso para um fundo de investimento, para esse Boa. fundo soberano aí.